Certinho. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Denise Martins Oliveira, eu sou farmacêutica e estou atualmente na diretoria dessa gestão do Conselho Regional de Farmácia Espírito Santo, acompanhada pelo Dr. Luiz Carlos, Dr. Gustavo e Dr. Leandro, que também compõem essa diretoria. E eu estou aqui para dar boas-vindas a todos os farmacêuticos inscritos, tanto daqui do Espírito Santo, quanto de fora do estado, que nós temos o prazer de estar recebendo, e alguns acadêmicos que estão presentes também. Sejam todos bem-vindos para essa noite que o grupo de trabalho da Farmácia Clínica preparou com tanto carinho essa semana, né? Semana Capixaba da Farmácia Clínica, e estamos muito orgulhosos do trabalho que eles estão desempenhando, e está aqui representado pelo Dr. Júlio César, que é presidente dessa comissão, que então convidou a doutora Aline para estar conosco essa noite. Ela já está aqui online, né, doutora Aline? E a gente também quer te agradecer muito a sua disponibilidade para estar conosco e dividir seus conhecimentos com todos os colegas, e desejar a todos assim um excelente aprendizado. Queria fazer algumas observações que são importantes. Nós teremos, então, o chat para vocês colocarem as dúvidas que, por acaso, for surgindo, e no final, o Júlio, então, como mediador, vai fazer as perguntas para a doutora Aline. A palestra, ela está sendo gravada, e no final da semana, no máximo início da outra, ela estará disponível no canal do YouTube do Conselho. Quem ainda não segue, quem não assina, né, eu acho que a palavra certa é assinar, quem não assina, vai lá, que tem muita coisa legal, as palestras todas, na maioria das vezes, está ficando disponível lá, para rever. Outra dúvida é com relação aos certificados. Eles serão enviados por e-mail para o e-mail que vocês fizeram a inscrição no Simpla. E uma coisa que é importante para que o certificado saia certinho com o nome de vocês, verifiquem se o nome que está no Zoom é o nome correto de vocês. Se tiver alguma divergência, vocês coloquem no chat. Quem não tem divergência no nome não precisa colocar no chat, é só para quem tem de fato alguma divergência. Tá ok? Vou passar a palavra agora para o doutor Júlio, que vai fazer a apresentação da palestra e da doutora Aline. Seja bem-vindo, Júlio. Olá, boa noite a todos. Eu sou o Júlio César, eu estou como presidente do GT de Farmácia Clínica e Prescrição, e dando sequência à Semana Capixaba de Farmácia Clínica, hoje nós estamos aí com a doutora Aline Bonetti, que vai falar sobre cuidado farmacêutico na saúde da mulher. Ela é farmacêutica, graduada pela Universidade Federal do Paraná, especialista em atenção hospitalar e farmácia clínica, com ênfase em cardiologia, pelo Programa de Residência Multiprofissional do Complexo do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Ela é mestre em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal do Paraná, doutoranda em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal do Paraná, professora substituta de Atenção Farmacêutica do curso de Graduação em Farmácia na Universidade Federal do Paraná, professora e coordenadora da tutoria do curso de Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS, promovido pelo Conselho Federal de Farmácia, preceptora de farmácia no Programa de Residência Multiprofissional do Complexo do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, membro de grupo de trabalho de educação permanente do Conselho Federal de Farmácia, desenvolve trabalhos na área de cuidado farmacêutico, serviços clínicos, saúde baseada em evidência e avaliação de tecnologias em saúde. Seja bem-vinda, doutora Aline. Estamos aí ansiosos para aprender um pouco mais com você. Tá certo. Todos estão me ouvindo bem? Tudo certinho? Beleza. Então, tá certo. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigada pela equipe organizadora, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês nessa noite, na Semana Capixaba da Farmácia Clínica. Muito obrigada, é um prazer conhecê-los. E vamos falar um pouquinho sobre a saúde da mulher, principalmente com foco
em contraceptivos hormonais. É uma situação que a gente se depara com bastante frequência na farmácia, né? Na verdade, um dos medicamentos que mais o farmacêutico dispensa, sem dúvida nenhuma, seriam os anticoncepcionais, na verdade. E também muitas pessoas, com certeza, vão trazer aqui algumas dúvidas pessoais, né? Principalmente as mulheres, no caso. Algumas dúvidas pessoais também vão surgir, e eu acredito que a gente vai falar, eu vou falar em torno de 1 hora, e muitas curiosidades, e muitas, eu acho que vocês vão conseguir aprender bastante coisa, ou aprimorar o que vocês já sabem. E para mim também é uma honra estar aqui, porque toda vez que a gente dá aula, a gente também aprende muito. Nós temos aqui vários farmacêuticos que com certeza também já têm uma ampla experiência, e essa troca de experiências e de conhecimentos é muito válida. Tá? Então aqui eu vou dividir um pouquinho do que eu sei, mas obviamente a gente sempre aprende junto com vocês. Tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela no primeiro momento. E vão colocando as dúvidas ali no chat, que depois o Júlio mostra para mim, e a gente vai deixar um tempinho para sanar as dúvidas de vocês. Ok, achei aqui. Imagino que vocês estejam vendo a minha tela. Qualquer coisa, por favor, Júlio, me dê um toque aí, por favor, tá? Então, vamos lá, pessoal. A gente vai falar hoje, então, sobre o cuidado farmacêutico na saúde da mulher, entendendo um pouquinho sobre os contraceptivos hormonais. Então, antes de iniciarmos a falar especificamente sobre os contraceptivos hormonais, a gente tem que relembrar um pouquinho como que funcionam os hormônios femininos. Isso aqui a gente já viu, obviamente, até no ensino médio, revisitou isso na graduação, mas a gente acaba sempre esquecendo alguns princípios, e é muito bom relembrar antes da gente começar de fato a falar sobre os contraceptivos hormonais. A minha fala com relação a isso vai ser bem breve, só para a gente melhorar, relembrar, na verdade, esses conceitos. Então, nós temos 4 hormônios femininos. O FSH, que é o hormônio folículo estimulante, o LH, que é o hormônio luteinizante, o estrógeno, o estrogênio, e a progesterona, tá bem? Então, o que eles fazem, basicamente, no nosso organismo? Então, lá no hipotálamo, nós temos um hormônio que se chama GnRH, que vai estimular a nossa hipófise ou pituitária, como quiserem chamar, porque são sinônimos. A hipófise anterior, ela vai ser estimulada pelo GnRH no momento certo, e essa hipófise vai produzir o FSH e o LH. O que esses hormônios fazem? Então, especificamente o SH, ele vai estimular o desenvolvimento dos folículos ovarianos, tá? E, além disso, ele vai estimular a produção de estrógeno. Esse é o papel principal do FSH. A gente vai falar brevemente sobre esses hormônios. Enquanto que o LH é um hormônio que vai estimular a ovulação e a formação do corpo lúteo. O que é a ovulação? A ovulação nada mais é do que a extrusão do óvulo, a liberação do óvulo que está no interior do ovário. Se o óvulo fica ali no interior do ovário, ele não vai conseguir encontrar o espermatozoide para fazer a fecundação. Então, eu preciso que ocorra essa extrusão, a expulsão do óvulo do interior do ovário, para que ele encontre o espermatozoide e venha a ocorrer a fecundação. E quem estimula a ovulação é o LH. Além disso, o que, digamos aqui, assim, que o que sobrou desses folículos ovarianos vão formar o corpo lúteo. E dentro desse corpo lúteo, depois que ele se formou, a gente tem a produção do progestágeno, da progesterona, certo? Então, na verdade, o FSH e o LH são hormônios precursores que vão ali facilitar, principalmente o LH, a ovulação, enquanto que o FSH vai estimular a maturação desses folículos ovarianos. Ok, o que o estrógeno e a progesterona vão fazer, então, na sequência? O estrógeno vai aumentar a proliferação endometrial,
aumentar a produção de células ali no endométrio, porque, na verdade, o óvulo, quando ele encontra com o espermatozoide, ocorre a fecundação, mas não é suficiente para a mulher engravidar. Eu preciso que esse óvulo fecundado se fixe no endométrio e fique ali, implantadinho, certo? Se ele não se fixar, isso vai embora. Então, o estrógeno e também a progesterona vão preparar o endométrio para permitir essa fixação e, consequentemente, garantir o sucesso de uma gestação, tá bem? Então, o estrógeno vai aumentar essa proliferação endometrial, deixar o endométrio mais grosso, a grosso modo falando é isso, enquanto a progesterona vai aumentar a vascularização do endométrio, de modo que o útero da mulher fique preparado para fixar o óvulo fecundado e, consequentemente, ter um sucesso aí na gestação. Se isso não acontecer, se não ocorrer, né, o encontro do espermatozoide com o óvulo, isso vai embora junto com a menstruação depois, tá? Então, é dessa forma que acontece, basicamente. Não vou me fixar muito a isso, porque o foco é falar dos medicamentos e suas particularidades. Ok, sabendo disso, ou melhor, relembrando essa situação, a gente consegue entender como é que funcionam os anticoncepcionais, os contraceptivos hormonais. Então, eles são compostos de estrógeno e progesterona sintético, tá? Qual que é o mecanismo disso? Se eu tomo um progestágeno ou uma progesterona sintética, eu vou conseguir emitir um sinal para a minha hipófise, que nós chamamos de retroalimentação negativa ou feedback negativo, para pedir para a hipófise não liberar FSH e LH. Tá? Isso acontece naturalmente também. Isso, na verdade, é um mecanismo que acontece com os hormônios de uma forma geral. Quando eu tenho um excesso de estrógeno e progesterona, esse próprio excesso vai enviar um sinal para a hipófise falar, para a hipófise assim, entender, não preciso mais liberar FSH e LH porque eu já tenho estrógeno e progesterona o suficiente. Então, a hipófise para de liberar, ok? Mas o sintético também faz isso. Quando eu tomo um anticoncepcional sintético, já é o suficiente para poder mandar um sinal para a hipófise e, de fato, parar de produzir FSH e LH. Então, quando eu tomo esses contraceptivos hormonais, a hipófise ela não vai liberar FSH e nem LH, tá bem? Pensando no que eu disse agora, vamos ver se alguém consegue me responder essa questão. Pensando no benefício de evitar uma gravidez, o que seria mais importante? Eu tomar uma progesterona ou eu tomar um estrógeno? Será que alguém arrisca? Ou tem que ser os dois para evitar uma gestação? Ninguém arrisca? Aline? Oi? Então, é que os participantes, eles ficam mutados, eles não podem tirar isso, entendeu? E Então, nem no chat? falar só no chat. Ele só pode escrever no chat, sim. Ah lá, a Tatiana me respondeu já. De fato, é a progesterona. Primeiro, antes de continuar, eu não tenho intenção de fazer propaganda de nenhum anticoncepcional, mas eu vou falar de nomes comerciais porque vai ajudar a gente a linkar o que a gente vê na farmácia, tá? Mas eu não tenho intenção de fazer propaganda nenhuma. Mas, falando, por exemplo, do Cerazette, que é um anticoncepcional, uma mini pílula bastante utilizada, ela só tem progestágeno, que é o desogestrel. O desogestrel é uma progesterona sintética, e só ela é o suficiente para evitar uma gestação, para prevenir uma gestação indesejada. Por que é o mais importante? A gente tem alguns anticoncepcionais que é só de progestágeno. E por que já é o suficiente? Porque o progestágeno, ele consegue fazer um feedback negativo para o LH. E o LH é o responsável pela ovulação. Então, se você toma um progestágeno sintético, você não ovula. Se você não ovula, não há gestação, tá? Por isso, a denominação, não sei se isso aqui está aparecendo para vocês também, mas está tapando um pouco o meu... Aí. Por isso, a definição da contracepção hormonal consiste na utilização de um progestágeno associado ou não a um estrógeno, com a finalidade de impedir a concepção. Então, só o progestágeno seria o suficiente,
tá? Para prevenir, porque ele vai inibir o LH e, consequentemente, vai inibir a ovulação. Mulheres, se vocês tomam direitinho os seus contraceptivos hormonais, e eu quero dizer direitinho, tomar todos os dias, no mesmo horário, não há chance, ou melhor, a chance é muito pequena de engravidar, tá? Porque você não vai ovular. Então, se não ocorre a ovulação, se não ocorre a disponibilidade desse óvulo para encontrar o espermatozoide, de fato, não vai ter o que encontrar e nada vai acontecer, tá bem? A gente tem muitos contraceptivos que têm o estrógeno associado, tá? Eles vão trazer outros benefícios, tem outras finalidades ali também, mas pensando na contracepção, para evitar uma gravidez indesejada, o progestágeno já seria o suficiente, tá bom? Ok, isso aqui tá aparecendo para vocês o tempo inteiro? Aqui, ó, das pessoas que estão esperando na sala, porque está tampando aqui o meu slide, ou só está aparecendo para mim? Não, está aparecendo sim. Aparece para quem está como anfitrião, que é o seu caso. Tá, para eles não está aparecendo não, né? Acredito que não. Não, para eles não aparece não, só para a gente. Tá bom, então. Beleza, eu fico mais tranquila. Então, alguns tipos de contraceptivos hormonais. Então, nós temos contraceptivos hormonais combinados, que são progesterona combinado com estrógeno. A gente usa, alguns de vocês já devem ter pensado nessa dúvida, se só o progestágeno é suficiente para evitar uma gestação, por que existe contraceptivo combinado com estrógeno? Principalmente, por exemplo, para mulher que tem um ciclo menstrual muito intenso. O estrógeno tem esse benefício de, por exemplo, ao inibir o FSH, se ele inibe o FSH, não há desenvolvimento ovariano, não há produção de estrógeno endógeno, e lembra que o estrógeno endógeno, o que nós produzimos, aumenta a proliferação do endométrio? Então, é útil para a mulher que tem, de fato, um ciclo menstrual muito intenso, que tem cólicas menstruais, que é a dismenorreia. A dismenorreia, que o nome técnico é dismenorreia, mas a gente conhece como cólica menstrual. Se o nosso endométrio acaba sendo mais fininho, e o endométrio fica mais fino quando a gente toma um contraceptivo hormonal combinado, porque eu não tenho estrógeno e progesterona endógeno que fariam esse aumento da proliferação endometrial. Então, espera-se, inclusive, quando eu uso um contraceptivo combinado, que o meu endométrio seja bem fininho. Quando o endométrio está mais fininho, a chance de eu ter cólica menstrual é muito menor. Então, o contraceptivo combinado acaba sendo útil não só para evitar uma gestação indesejada, mas também para controlar o ciclo, para regular o ciclo, para evitar a dismenorreia, que é essas cólicas menstruais, porque quanto mais fino nós temos nosso endométrio, menor é a chance da gente ter cólica menstrual. Então, tem esses outros benefícios. Mas pensando com a única finalidade de prevenir, de evitar uma gravidez, só o progestágeno seria o suficiente, tá? Ok, nós temos contraceptivos hormonais combinados, que é estrógeno com progesterona, pílulas só com progestágeno, como, por exemplo, o Cerazette, que é uma mini pílula. Então, quando a gente fala que só tem o progestágeno na composição, a gente chama esse medicamento de mini pílula, tá? Existem os adesivos, anel vaginal, existem os injetáveis, como, por exemplo, a medroxiprogesterona, que exemplo clássico é a Depo-Provera. Existe também a micigina, que é bastante utilizada, que é um injetável que tem progestágeno com estrógeno, tá? E existe o DIU com levonorgestrel, que é bem famoso pelo nome Mirena, DIU-Mirena. Existe o DIU só de cobre e existe o DIU-Mirena. Nós não vamos falar muito do DIU aqui, mas por curiosidade, porque isso é de fato uma curiosidade. Esse levonorgestrel que tem ali no DIU, ele tem uma ação um pouco mais local. A finalidade na verdade,
a gente consegue evitar uma gestação com o DIU por simplesmente barreira. O DIU, tanto de cobre quanto hormonal, ele faz uma barreira, evita que o espermatozoide vá adiante. É um método de barreira. Só que por que tem um DIU de cobre e outro só com levonorgestrel? Principalmente para mulheres que têm um fluxo mais intenso. O DIU com levonorgestrel, ele pode, em muitas mulheres, causar amenorreia. Tá? A amenorreia é a ausência de menstruação. Então, essa é a grande vantagem do DIU com o hormônio. Só que esse hormônio, ele tem uma ação mais local, ele não tem uma ação sistêmica, tá? Dessa forma, a maioria das mulheres, mais de 90% das mulheres, ovulam com DIU com levonorgestrel, porque o levonorgestrel não tem uma ação sistêmica. Tá? Ele não consegue alcançar níveis séricos a ponto de inibir a hipófise e a liberar LH. Pensando em questões de segurança, que a gente vai falar depois das reações adversas, tenho certeza que tem muita gente que tem dúvidas e receios e crenças com relação ao risco de tromboembolismo, né? DIU com levonorgestrel, por ter uma ação não ter uma ação sistêmica seria mais seguro do ponto de vista de evitar do ponto de vista de um tromboembolismo, por exemplo. Tá? Mas de calma que a gente já vai falar do tromboembolismo. Olha que interessante esse slide. Aqui é um slide que eu trouxe do UpToDate. O UpToDate na verdade, é uma das principais fontes de informação de medicamentos e de doenças que existem disponíveis mundialmente. Ela é paga, embora alguns hospitais públicos e privados e algumas universidades públicas e privadas tenham essa plataforma disponível para os professores, para os alunos. Tá? É a melhor fonte de informação de medicamentos e de doenças, sem dúvida nenhuma. Chama UpToDate. Tá bom? Eu não sei quanto que está custando agora, mas eu já ouvi algo em torno, para quem quer comprar por fora, algo em torno de $800 por ano, tá? Não é barato. Então, olha que interessante esse slide. Ele fala sobre a eficácia dos métodos contraceptivos. Olha só, a porcentagem de gestação, que quer dizer que indiretamente sobre a eficácia. Aqui nós temos, considerando um uso típico e um uso correto. Perceba que as terapias mais efetivas, como, por exemplo, o DIU, o implante, existe até um implante que tem que fazer uma microcirurgia, é de um implante com hormônio ali, o etonogestrel, que é um tipo de progestágeno, a própria vasectomia, por exemplo. Perceba que, considerando o uso típico e o uso correto, a eficácia, ou melhor, a ineficácia é a mesma, é menos de 1%. A chance da mulher engravidar é de menos de 1%. Por quê? Porque não depende da mulher ter que lembrar de usar aquele método, porque já está lá. Tá? Então, é a mesma coisa. Diferente dos métodos aqui abaixo. Por exemplo, pílulas, adesivos, injeção, anel vaginal, diafragma. Considerando o uso correto, vamos falar dos comprimidos mesmo. Ó. Comprimidos, pílulas contraceptivas aqui. Se eu usar corretamente, todos os dias que tem que usar no mesmo horário, a ineficácia é de 1%. A chance de você engravidar é menor de 1%. Mas considerando aqui o uso típico, que é o que a maioria das mulheres fazem, às vezes esquecem, às vezes atrasam um pouco as horas, na hora de tomar, ou na hora de colocar o adesivo, ou na hora de ir tomar a injeção, por exemplo. Então, considerando o uso corriqueiro da maioria das mulheres, olha como que a chance de engravidar aumenta. Tá? Ou seja, cai a eficácia, vai para 9% aqui no caso das pílulas, do anel. Tá? Então, pensando no uso corretinho, a eficácia é alta, tá? É bastante alta. Todos os contraceptivos são iguais? Aí é uma pergunta interessante que a gente pode fazer e com certeza algumas pessoas já estão pensando sobre. Depende. Igual em que sentido? Pensando no sentido de prevenir, de evitar uma gestação, todos são iguais, pessoal. Todos são iguais. Todos que têm progestágeno. Se eu usar só o estrógeno, não existe essa possibilidade, nem tem.
Não. Quem é mais importante para evitar uma gestação é o progestágeno, isso a gente já viu. Pensando nesse quesito, todos são iguais. Olha só, eu trouxe aqui alguns dos principais progestágenos. Antes da gente continuar aqui, só para ter uma regrinha, quando você olha numa caixinha de anticoncepcional, geralmente você vê 2 compostos, com exceção daqueles que só são de progestágeno, e tudo que for estradiol, etinil-estradiol, a maioria é etinil-estradiol. Isso é o estrógeno sintético. O outro, que tem um nome mais diferentão, é o progestágeno. Então, a gente tem etinil-estradiol com ciproterona, então o etinil-estradiol é o estrógeno e a ciproterona é o progestágeno. Medroxiprogesterona, drospirenona. Drospirenona é bastante utilizado, exemplos, está lá no Elane, no Yas, no Yasmin, tá? No Yumi. Noristesterona também é bastante conhecida. A noristesterona está no Trinovo, no Primolute. Levonorgestrel é muito mais conhecido ainda. O levonorgestrel ele está presente aí no ciclo 21, no microvilar, no neovilar, no Evanor, tá? Ciproterona eu esqueci de falar, mas Diane, Selene, Repopil, tá? Desogestrel, Femina, Mercilon. Gestodeno, bastante conhecido também, é um tipo de progestágeno. Exemplo, Tamisa, que mais? Femiane, tá? Esses são os grandes exemplos. Minolute também, Minolete, tá? Ginera também tem gestodeno, então são esses os exemplos, ok? Todos eles têm efeito progestogênico. Aqui, ó, a legenda progestogênico, ou seja, todos eles conseguem evitar uma gestação. O que vai diferenciar são os efeitos, os outros efeitos que cada um tem, algumas outras particularidades. Exemplo, isso vai ser bem interessante para vocês refletirem. O primeiro aqui é efeito AND, está na legenda aqui embaixo, androgênico. O que seria efeito androgênico? Seria um efeito similar à testosterona, ok? Por similaridade estrutural. Mas um efeito semelhante à testosterona. O que isso impacta na mulher que vai usar um anticoncepcional que tem efeito androgênico? Como, por exemplo, o levonorgestrel, aqui, ó. Isso vai impactar, por exemplo, na pele, tá? A mulher pode aparecer mais acne do que o de costume, hirsutismo. Como a dosagem é bem baixinha, pode não alterar tanto peso, mas o ganho de peso pode estar relacionado ao efeito androgênico, tá? Então, esteticamente, o levonorgestrel tem essa desvantagem, ok? Enquanto nós temos 2 aqui nessa tabela que tem um efeito justamente o contrário, que é o efeito antiandrogênico, um efeito contrário à testosterona, o que do ponto de vista estético seria sensacional. No caso, a ciproterona aqui, ó, ou a drospirenona. E isso aqui a gente pode comparar pela quantidade de cruzes. Ciproterona tem 3 cruzes contra a drospirenona que tem 1 cruz. O que significa isso? Se eu usar um contraceptivo que tem esses hormônios, esses progestágenos, a minha pele vai ficar uma maravilha. Não vou ter acne, a pele lisinha, não vou ter hirsutismo. Então, essa é a vantagem. Do ponto de vista estético, eles são sensacionais, tá bem? Não tá aí, mas, por exemplo, o Dianogest. O Dianogest que a gente encontra no Quilaira, que é um contraceptivo, é um anticoncepcional mais novo, Dianogest também tem efeito anti-androgênico, mas nada ainda se compara à ciproterona, que está lá no Diane, no Selene, tá bem? Então, essa é a grande vantagem. Por codificação molecular, eles têm o potencial de bloquear mesmo os receptores de testosterona, deixando a mulher com uma pele mais bonita. Então, do ponto de vista estético, é interessante. Inclusive, a ciproterona, ela deveria, segundo os estudos, ser reservada para situações andrógeno dependentes.
Ou seja, mulheres, por exemplo, que têm síndrome do ovário policístico, que já é caracterizado por altos níveis de testosterona, então faz todo sentido eu usar um medicamento que tenha efeito antiandrogênico. Então, ela deveria ser reservada para essas situações andrógeno dependentes, que a gente diz. Efeito GC, glicocorticoide, por exemplo, a medroxiprogesterona. Lembrando que efeito glicocorticoide pode ter um impacto na glicemia, então não é interessante a gente utilizar para mulheres que têm pré-diabetes ou diabetes, por exemplo. Inclusive, as injeções, de uma forma geral, aqui particularmente que está nesse slide, a medroxiprogesterona, que a gente encontra na Depo-Provera, por exemplo, é muito difícil a gente ver uma pessoa mais velha, ou melhor, vou mudar minha frase, é muito mais fácil a gente ver adolescentes utilizando essas injeções. É muito mais comum a gente ver adolescentes utilizando essas injeções, porque depois dos 30 anos, a gente tem aí alguns outros probleminhas. A gente vai envelhecendo, então os riscos de comorbidades acabam sendo maiores do que na adolescente, que tem muito menos chance de ter algum problema endócrino, pensando no diabetes, por exemplo. E no caso da medroxiprogesterona, não é só isso. O FDA lançou uma nota, puxa vida, se eu não me engano, em 2004, faz muito tempo, alertando que a medroxiprogesterona injetável, ela pode fazer redução da densidade mineral óssea, o que significaria predisposição a fraturas ósseas e até mesmo osteoporose, que ela é parcialmente reversível. Então, não é comum a gente ver pessoas mais velhas, depois dos 30 anos, utilizarem esses injetáveis. Até porque as adolescentes têm muito menos chance de ter algum problema ósseo do que mulheres acima dos 30 anos, tá? Eu considero mulheres com mais de 30 anos jovens ainda também, mas eu estou fazendo essa comparação, viu? Adolescentes têm muito menos chance de ter comorbidades e problemas ósseos do que mulheres de 30 ou mais anos, tá? Então, por isso que a gente reserva esses injetáveis para mulheres bem mais jovens. Ok. Efeito, o último aqui que eu vou dizer dessa tabelinha, antimineralocorticoide, tá aqui na legendinha aqui embaixo. Efeito antimineralocorticoide. O que seria isso? Seria, por exemplo, a grosso modo falando, evitar a retenção de líquido, a retenção hídrica. Então, por exemplo, mulheres que ali no período menstrual retêm muito líquido, inclusive tem mulheres que ganham até 3, 4 quilos nesse período, mas é de retenção hídrica. Esses medicamentos que, particularmente a drospirenona e o gestodeno, eles reduziriam essa retenção hídrica, tá? Então, essa é a grande vantagem, ela evita que a mulher retenha líquido. Então, olhando nessa figura aqui, nesse quadro, a gente percebe que muitas pessoas de fato usam a drospirenona porque ele tem um benefício aqui antiandrogênico e antimineralocorticoide. Então, tem 2 efeitos estéticos positivos. Mas pensando em evitar uma gestação indesejada, todos poderiam ser utilizados. Ok? Todos são iguais. O que diferencia são esses outros efeitos, androgênico, antiandrogênico, antimineralocorticoide, tá? Olha, aqui tem uma outra tabela também que mostra o grau de efeito androgênico. O efeito androgênico seria aquele efeito semelhante à testosterona que do ponto de vista estético é ruim, seria ruim. Alto efeito androgênico, levonorgestrel, que a gente falou, norgestrel também, tá? Então, anticoncepcionais que tenham o norgestrel ou levonorgestrel têm um efeito androgênico elevado. Então, por exemplo, para a mulher que já tem uma pele, tem muita acne, hirsutismo, se eu usar um anticoncepcional desse, pode piorar, com certeza. Então, para a mulher que já tem essa predisposição, é melhor a gente usar um outro contraceptivo, né, com outra progesterona sintética, tá? E aqui, ó, embaixo nós temos o
anticoncepcionais ou progestágenos, melhor dizendo, com atividade mediana androgênica e com baixa atividade. Aqui eu destaquei para vocês a drospirenona e o Dienogest, que na verdade, além de ter um efeito androgênico baixo, eles têm um efeito antiandrogênico, que é como está aqui, ó, drospirenona está aqui, ele tem um efeito antiandrogênico. Ele consegue bloquear os receptores da testosterona. O norgestimato a gente consegue ver no adesivo Evra, na verdade é um nome mais complicado, o progestágeno do Evra. Não vou me lembrar agora, mas o progestágeno que está no Evra, ele é um profármaco, na verdade, ele vai ser metabolizado a fármaco ativo a norgestimato, que é o progestágeno de interesse, tá bem? Que tem, por sua vez, tem um efeito androgênico baixo, então não alteraria a questão da pele nem nada. Informações importantes. Essas são informações interessantes que o farmacêutico pode e deve atuar em casos de dúvidas, obviamente. E muitas vezes existem muitas dúvidas pelas pacientes. Troca de tratamento. Quando eu vou mudar de um anticoncepcional, aqui eu coloco ACO, é anticoncepcional oral, tá? Mudança de ACO combinado para um outro, quando que eu tenho que fazer essa troca? Eu deveria, ou melhor, eu devo iniciar no dia posterior ao término da cartela anterior, sem fazer a pausa. A gente sabe que existem muitos anticoncepcionais que tem lá os 21 comprimidos, tem alguns que tem até 24, e depois faz a pausa, alguns de 7 dias, alguns de 4 dias. Então, no caso de eu trocar de um anticoncepcional combinado por outro, por exemplo, Femiane por Femina, eu vou iniciar o Femina no dia seguinte, sem fazer a pausa. Então, teoricamente, naquele mês de troca, a mulher não vai menstruar ou vai menstruar muito pouco, tá bem? Pode iniciar um outro dia? Pode. O problema é que eu garanto a eficácia, aquela eficácia de 99%, no caso que eu mostrei no slide anterior, se eu fizer a troca neste dia. Se você fizer a troca num outro dia, a literatura recomenda que a mulher faça uso de algum outro método contraceptivo, camisinha, por exemplo, nos próximos 7 dias, tá? A gente sempre fala mais, né? Mais dias, mas pelo menos 7 dias. Mudança de um anel vaginal adesivo ou DIU para um anticoncepcional oral, eu vou iniciar esse anticoncepcional oral no dia da retirada. Então, no dia que eu retiro o anel ou o adesivo ou o DIU, eu inicio o anticoncepcional oral. Pode iniciar outro dia? Pode, mas a gente não garante aquela eficácia de 99%. Mudança de um anticoncepcional injetável, progestágeno principalmente, para um anticoncepcional combinado, quando que eu vou fazer? Por exemplo, eu vou tomar minha última injeção hoje, né? No próximo mês eu já vou tomar outro anticoncepcional porque a minha ginecologista trocou. Eu vou iniciar esse anticoncepcional no dia que seria a próxima injeção. Tem algumas injeções que têm um intervalo mensal, outras que têm um intervalo de 3 meses. Então, eu vou iniciar o anticoncepcional oral, caso a minha ginecologista trocou, no dia que seria a minha próxima injeção. Faz muito sentido, né? Mudança de uma mini pílula que contém só progestágeno para o anticoncepcional combinado, esse é um pouco mais difícil. Iniciar no dia posterior, ou seja, sem fazer a pausa, e utilizar outros métodos contraceptivos nos 7 primeiros dias. Essa é uma recomendação do up-to-date, de literatura, para a gente garantir a eficácia, tá? Os estudos demonstraram que dessa forma a gente consegue garantir uma eficácia maior, ok? Perdeu a dose. Isso aqui é muito comum, né? Que tira a primeira pedra, a mulher que nunca esqueceu de algum dia tomar o anticoncepcional. Como que eu faço? Tomar assim que lembrar, mesmo se houver necessidade de tomar 2 comprimidos concomitantemente. Isso é a regra geral. É claro que existem alguns anticoncepcionais mais modernos que trazem algumas particularidades na bula, mas a recomendação geral é tomar assim que possível, mesmo que tenha que tomar 2 comprimidos concomitantemente. Como assim? Por exemplo, se você esqueceu por um período de 24 horas, tá? Eu vou tomar hoje, puxa vida, eu esqueci que eu não tomei ontem, então daí toma 2. Essa é a recomendação
geral. Lembrando que é sempre interessante a gente dar uma olhada na bula para ver se não tem alguma particularidade específica daquele medicamento. A eficácia, entre aspas, é mantida se o atraso for de 12 horas, de até 12 horas. Tá? Então, por exemplo, o meu horário de tomar é 10 da noite. Pode tomar qualquer horário, tá, pessoal? Não tem um melhor horário de tomada, desde que sempre seja no mesmo horário. Ok, a mulher fixou que ela vai tomar 10 horas da noite. Só que ela esqueceu, dormiu mais cedo aquele dia. Dormiu e no outro dia ela lembrou. Se ela tomar até as 10 horas da manhã do outro dia, a eficácia é mantida. Eu coloquei entre aspas, porque a literatura diz que é mantida, mas se isso acontecer corriqueiramente, a gente já cai naquela porcentagem de eficácia / ineficácia do uso típico. Tá? Então, se isso acontecer uma vez naquela cartela, ela é de fato mantida. Agora, se isso começar a se repetir, a gente não garante aquela eficácia de 99%. Ok, se eu esqueci por um período superior a 12 horas, puxa vida, eu tomei 10, era para tomar 10 da noite, eu fui lembrar só meio-dia. Puxa, atrasei mais de 12 horas aquela dose. Eu vou tomar aquela dose, porque eu tenho que tomar assim que eu lembrar, se possível, e utilizar outros métodos contraceptivos, principalmente nos próximos 7 dias. É o que a literatura recomenda. Vocês podem ver alguns profissionais falando que é para usar outros métodos contraceptivos até o fim da cartela. É uma situação que a gente fala para a população para garantir, mas a recomendação de literatura é nos próximos 7 dias mesmo. Mais de 2 pílulas perdidas, tá? Se perdeu mais de 2 pílulas, se atrasou principalmente mais de 12 horas naquela cartela, tem que usar outro método contraceptivo, até o fim mesmo. Olha que informação interessante, vômitos e diarreia intensa após 3 a 4 horas da administração do contraceptivo, eu posso ter perdido alguma coisa. Então, eu tenho que usar outro método contraceptivo. Olha que informação interessante, tá? Se você tomou o seu contraceptivo e dali 3 a 4 horas você teve algum problema de vômitos ou diarreia intensa, a gente vai perder eficácia um pouco do medicamento, então é melhor usar outro método contraceptivo. Não está escrito ali, mas pelo menos nos próximos 7 dias. Interações medicamentosas. Essa é uma dúvida muito interessante e eu já vou dizer para vocês que o que a evidência nos fala é que é um mito, provavelmente seja realmente um mito, a interação medicamentosa de anticoncepcional com antibiótico. Alguns devem, não estou vendo a carinha de vocês agora, mas alguns devem estar falando, não, isso é verdade, porque eu conheço fulano de tal que usava o anticoncepcional e teve que tomar um antibiótico por uma, sei lá, uma rinocinusite e engravidou por conta do antibiótico. Tem muita gente que está pensando isso. Eu conheço também. Mas o que a literatura fala é o seguinte, o único antibiótico que de fato tem evidência que vai cortar, a gente fala assim, né, cortar o efeito do anticoncepcional é a rifampicina. A rifampicina porque ela é um indutor enzimático, ela induz a CYP3A4 principalmente, que é uma subfamília, né, das citocromos P450, que é um complexo enzimático produzido no fígado, responsável por metabolizar os medicamentos. Então, ela vai induzir uma CYP, especificamente a CYP3A4, e quanto mais a gente produz essa CYP, maior vai ser o metabolismo daquele outro medicamento que precisaria dele. Então, a rifampicina induz essa CYP que metaboliza o anticoncepcional. Então, se eu tomo a rifampicina ou algum daqueles outros ali que são indutores enzimáticos, fenobarbital, fenitoína, carbazepina, oxcarbazepina, hipérico perfuratum, esses medicamentos induzem a produção hepática da CYP3A4 e isso vai refletir no quê? No maior metabolismo do anticoncepcional. Então, ele vai ser eliminado mais facilmente. A gente tem uma eficácia reduzida, tá? Os outros anticoncepcionais, existem algumas possibilidades farmacológicas que podem até explicar essa interação,
mas não foi comprovado. O que a gente tem de evidência só com a rifampicina. Rifampicina pouquíssimo usado, a gente usa, eu pelo menos vi a rifampicina mais em ambiente hospitalar, né? Mas corriqueiramente, assim, a gente usa muito pouco. É claro que tem rifampicina spray, né? Mas a gente está falando aqui rifampicina que tem efeito sistêmico. Daí sim a gente tem esse potencial de interação. Certo. O hipérico perfurato, o que é o hipérico perfurato? É a erva de São João. A erva de São João, que é um fitoterápico utilizado para estresse, enfim, tem várias indicações, mas uma das principais é o estresse. Interage. Eles têm comprovação científica mesmo de que diminui o efeito do anticoncepcional. Tá, então, professora, por que você vai agora, como é que você vai justificar o porquê da minha amiga engravidou utilizando antibiótico? A literatura aponta, claro, que existem as exceções, mas de maneira geral, a pessoa pode ter engravidado por conta desse uso típico, que os estudos mostram que é a maneira como a mulher usa. Claro que tem as exceções, mulheres que são extremamente rígidas com o processo de tomada, mas vamos combinar que não é fácil mesmo, né, a gente tomar. Hoje, é claro, hoje em dia a gente tem alarmes e, enfim, muitas coisas a nosso favor, mas, puxa vida, se a gente for olhar essa porcentagem, eu considero uma porcentagem grande, tá? Então, se atrasar, se usar errado, então isso pode muito provavelmente... isso reduz a eficácia do medicamento. Falando das reações adversas agora, que é uma parte de muito interesse para a maioria das mulheres, enfim, para todos, na verdade. Primeira coisa, sangramento de escape. Sangramento de escape, que é um sangramento mínimo que acontece principalmente no início do tratamento com anticoncepcional ou até mesmo quando a mulher troca de um anticoncepcional para o outro, é super normal e ela acontece principalmente no início e nessa troca nos 3 primeiros meses. A grande dúvida que a maioria das mulheres tem é: puxa vida, está acontecendo sangramento de escape, significa que não está resolvendo, não está funcionando o anticoncepcional? Não tem nada a ver. Não significa diminuição da eficácia, tá? Ela, como está escrito ali, reflete uma adaptação do endométrio àqueles novos hormônios. Ele é muito comum com o anticoncepcional de baixa dosagem. Pessoal, o que significa anticoncepcional de baixa dosagem? São os anticoncepcionais que contêm, essa é a definição, tá? De literatura. São os anticoncepcionais que contêm igual ou menos de 35 microgramas de estrógeno, tá? Igual ou menos de 35 microgramas de estrógeno, porque a dose do progestágeno, ela usualmente é fixa, na maioria das vezes, entre um anticoncepcional por outro. Por quê? Porque a literatura, enfim, as pesquisas científicas definiram uma dose mínima que é o suficiente para prevenir, para evitar uma ovulação. Tá? Então, é uma dose fixa, ok? O que varia de um anticoncepcional para o outro, é claro que tem as exceções, tá? O que varia de um anticoncepcional ao outro é a dosagem do estrógeno, tá? Então, o que é, por definição, considerado anticoncepcional de baixa dosagem? São aqueles anticoncepcionais que contêm estrógeno numa dosagem abaixo de 35 microgramas, que é a maioria. Tá? Igual abaixo de 35, a maioria. A gente tem hoje estrógeno, etilioestradiol de 50 microgramas presente, por exemplo, no Neovilar, tá? Então, é um anticoncepcional de maior dosagem. Qual é a vantagem de usar um anticoncepcional de maior dosagem? Para a mulher que tem um fluxo muito intenso. Quanto maior a dosagem de estrógeno, mais eu consigo reduzir a minha proliferação endometrial, a minha vascularização endometrial. Então, para esse tipo de situação acontece, é mais vantajoso. Sangramento de escape, além disso, ela é muito frequente quando doses são perdidas. Tem mulheres que atrasam poucas horas na tomada do anticoncepcional, já vem sangramento de escape, é muito comum. Sangramento de escape, independente da dose dos medicamentos, pode acontecer nos 3 primeiros meses e tende a desaparecer após 3 meses. Professor, isso não desaparece, né? O que acontece?
Aí a gente tem a mulher que pode decidir se aquilo está incomodando, de fato é um incômodo, ela não gosta de ter esse sangramento de escape, daí tem que procurar ginecologista para fazer a troca por um outro contraceptivo hormonal, tá? Essa seria a conduta. Outra reação adversa, dor de cabeça, é uma das reações adversas mais comuns, é mais frequente no primeiro mês com tendência de melhora. Cuidado com mulheres que já têm o histórico de enxaqueca. Mulheres que têm o histórico de enxaqueca, a gente já vai falar daqui a pouco, tá? Não há relação entre o tipo e a dose de progestágeno e estrogênio. A gente percebe que existe muita variabilidade interindividual. O que significa isso? A mulher começa a tomar um anticoncepcional e ela começa a ter dor de cabeça e que não está melhorando. Muitas vezes, quando a ginecologista faz a troca por um outro, às vezes melhora. Então, às vezes a gente não sabe explicar exatamente o porquê que melhorou ou, né, ou piorou, dependendo da situação, tá? Então, existe essa variabilidade. Mas eu já vou falar da enxaqueca, não sei se é agora, não, depois. Porque existe uma particularidade muito importante para mulheres que têm o histórico de enxaqueca. Anticoncepcional engorda com as dosagens hormonais baixinhas que a gente tem hoje. Existe aqui uma revisão sistemática que não é foco da aula de hoje, mas revisão sistemática são estudos pensando numa hierarquia de evidência que tem o maior nível de evidência possível. Então, uma dica aí para vocês, para que talvez nunca ouviram falar, acadêmicos também, quando você quer estudar sobre algum determinado assunto, procure na literatura e veja se existe uma revisão sistemática sobre aquele assunto, porque revisão sistemática com ou sem meta-análise são os estudos que têm o maior nível de evidência possível. E fui buscar revisão sistemática aí. ECR é ensaio clínico randomizado. Revisão sistemática com meta-análise de 49 ensaios clínicos randomizados. É uma revisão bastante grande. O nome da revisão é combinação de contraceptivos combinados, efeitos sobre o peso. Olha o que está escrito lá, as evidências disponíveis não foram suficientes para estabelecer uma relação, mas nenhum efeito considerável foi observado. Então, com os anticoncepcionais de baixa dosagem que nós temos hoje, né, antigamente usava-se etileno estradiol e até progestágeno em doses muito mais altas, 100 microgramas de etileno estradiol era muito alto. Então, o que nós temos disponível hoje, as evidências mostram que não reflete sobre o peso. É claro que tem as exceções, principalmente para mulheres que usam o levonorgestrel, que eu disse agora, que apesar de uma dose mínima já estabelecida baixa, ela tem um efeito ainda androgênico, e efeito androgênico pode refletir um pouco no ganho de peso, tá? Mas ainda, inclusive, essa revisão sistemática incluiu o levonorgestrel, e mesmo assim demonstrou que as dosagens disponíveis hoje não refletem, né, no ganho de peso. Ok, agora chegou o momento de falar sobre o tromboembolismo venoso. Gente, é uma dúvida que surge em muitas pessoas. Anticoncepcional aumenta o risco de tromboembolismo venoso? A resposta é sim, aumenta. Aumenta de 2 a 4 vezes em relação às mulheres que não usam. Só que uma gravidez também aumenta o risco de tromboembolismo em 6 vezes ou mais, tá? Então, a gente tem que ponderar aqui algumas situações. Tudo bem que a gravidez você fica ali 9 meses, né? E o anticoncepcional tem gente que usa muitos anos. Primeiro ponto, que é um mito, tá? O risco de tromboembolismo venoso, ele acaba sendo maior no primeiro ano de uso, não vai aumentando o risco conforme os anos forem passando. Então, meu Deus, tem gente preocupada aí pensando, uso anticoncepcional há 10 anos. Não há relação do tempo em que você usa o anticoncepcional com o risco de tromboembolismo venoso, uma vez que o risco é maior no primeiro ano de uso, tá? Então, esse tempo não tem muita importância. E o risco é de 2 a 4 vezes maior em relação às mulheres que não usam. Então, o risco de tromboembolismo é maior? Sim, é maior. Mas ainda é considerado uma reação adversa rara, menos de 0,1% da população. É rara. Aline, eu conheço algumas pessoas que tiveram tromboembolismo venoso por conta
do anticoncepcional. Eu vou dizer que eu também conheço. Eu conheço 2 pessoas que não tiveram bons desfechos, tá? Inclusive uma na época em que eu era residente, que a gente passou um tempo na residência, 1 ano na UTI, e eu recebi uma paciente lá de 26 anos com tromboembolismo venoso, tá? Muito jovem, e foi por conta do anticoncepcional. Então, vocês já estão pensando, meu Deus, e agora vai acontecer comigo? Não, a ocorrência é rara, mas quando se preocupar? A gente tem que se preocupar quando a mulher tem fator de risco. É isso. Se você não tem fator de risco, não tem problema. Agora, se você tem fator de risco, aí pode ser um problema, tá? Eu conheço 2 casos, o que me chamou mais atenção foi essa, de 26 anos, e tem uma outra também situação que eu também vivenciei. Apesar de ser raro, eu já vi 2 vezes, mas porque elas tinham fator de risco, mesmo sendo muito jovenzinha, tá? As preocupações maiores estão com relação ao estrógeno, ou seja, é dose dependente. Então, quanto maior a dosagem de estrógeno, maior o risco de tromboembolismo venoso. Antigamente, a gente tinha, como eu disse agora, anticoncepcionais com 100 microgramas de etilenoestradiol. Então, a chance de tromboembolismo era muito maior com os anticoncepcionais mais antigos do que hoje. Se você usa... Tem algumas formulações que contêm 20 microgramas de estrogênio, então uma dose bem baixinha mesmo, tá? Obesas apresentam risco maior em relação às não obesas. Injetáveis não parecem estar associados aos mesmos riscos em relação aos contraceptivos orais. Olha que dado interessante. Muita gente pensa, e isso é um mito, porque, meu Deus, eu vou tomar uma injeção 1 vez por mês, 1 vez a cada 3 meses, é uma carga hormonal, é uma bomba de hormônio de uma vez só. Não, é um medicamento de depósito, ela vai liberando bem devagarzinho, concentrações lentamente, gradualmente. Então, os estudos demonstraram já de alta evidência que os injetáveis têm menos riscos em relação aos orais, principalmente injetáveis que só têm progesterona, porque o perigo maior está com o estrógeno, tá? Ok, beleza. Aqui, de novo, essa revisão sistemática aqui é de 2014. Essa revisão sistemática também é de 2014, não é tão antiga. Essa revisão sistemática apontou que, infelizmente, o culpado do tromboembolismo venoso não são os estrógenos apenas. Sim, a culpa maior do tromboembolismo venoso é do estrógeno, principalmente quando a gente está usando doses mais altas. Mas os progestágenos também têm a sua... carregam a sua culpa. Então, vamos lá falar sobre eles. Estudos epidemiológicos demonstram que os progestágenos mais recentes estão associados a maiores riscos que os de primeira geração. Quais são os mais recentes? Por exemplo, ciproterona, que a gente falou que está lá no Elane, no Selene, no Repopil, drospirenona, que é bastante utilizado. Lembra que eu falei para vocês que do ponto de vista estético eles são muito bons, porque eles têm efeito antiandrogênico, mas do ponto de vista de tromboembolismo eles têm eles perdem ponto aí. E o levonorgestrel, que tem um efeito androgênico, que pode ser do ponto de vista estético ruim, ele tem menos chance de tromboembolismo venoso. Isso foi comprovado já. Então, quais foram os anticoncepcionais associados a menores riscos? Aqueles que têm levonorgestrel com etiniloestradiol, que é o mais baratinho, que é o que tem no SUS, Microvilar Ciclo 21. Tá? Eles estão associados a menores riscos, embora do ponto de vista estético pode não ser tão interessante para a mulher. O FDA, em 2012, lançou uma nota, depois, enfim, de vários estudos, apontando sobre o risco de tromboembolismo com a drospirenona ser 3 vezes maior em relação ao levonorgestrel, que é o mais baratinho. Gestodeno, desogestrel, ciproterona e drospirenona, segundo essa revisão sistemática que eu falei para vocês agora, estão associados a 50% a 80% mais riscos se comparado ao levonorgestrel. Tá? Então, a culpa ainda é maior do estrógeno, obviamente, mas os progestágenos também carregam a sua culpa, principalmente esses. Então, o mais seguro é o levonorgestrel, com etiniloestradiol em dose bem baixinha,
tá? Mas ainda o risco absoluto é baixo, ou seja, o risco de acontecer um tromboembolismo venoso, inclusive com os mais modernos, ainda é baixo, a não ser que a mulher tenha fatores de risco, que eu já vou dizer quais são os fatores de risco. Antes de falar sobre isso, eu trago esse slide para vocês para justificar o porquê que aumenta o risco de tromboembolismo. Porque os anticoncepcionais fazem alteração do metabolismo hepático. Eles aumentam a produção de fatores de coagulação, como, por exemplo, fatores 2, 7 e 8, aumenta esses fatores de coagulação e diminuem a produção hepática de alguns anticoagulantes naturais que nós temos, proteína C e antitrombina 3, por exemplo. Então, essa desregulação pode predispor a tromboembolismo venoso. Olha que dado interessantíssimo que eu vou passar para vocês. Apesar da dose do etilenoestradiol ser menor nos adesivos em relação aos anticoncepcionais orais, a preparação transdérmica esteve associada a exposições do hormônio 60% maiores. Tá? Então, o risco de tromboembolismo é maior nos adesivos em relação aos contraceptivos hormonais, porque a biodisponibilidade é maior. Tá? E o anel vaginal está associado a maior risco de AVC tromboembólico em relação aos contraceptivos orais. Olha que dado interessante. Muitas pessoas pensam assim, o anel tem uma ação local, o adesivo tem uma ação hormonal menor. Não, é justamente o contrário, porque a biodisponibilidade é maior. Quando a gente usa o comprimido oral, tem todo aquele metabolismo de primeira passagem lá no fígado que vai diminuir a exposição hormonal, mas diminuir a ponto de não perder eficácia, óbvio, né? De evitar uma gravidez. Mas essa é uma informação interessante. Falando então dos riscos de tromboembolismo, quando a gente usa um anticoncepcional, obviamente o risco vai aumentar conforme a idade, obesidade, principalmente mulheres que têm um IMC acima, faltou escrever a sigla IMC ali, né? IMC maior que 30. História familiar positiva, então, seu pai, sua mãe, seu irmão, principalmente histórico de primeiro grau. Se você tem um histórico familiar de primeiro grau de tromboembolismo, você não deve utilizar um anticoncepcional. Tabagismo aumenta o risco, hipertensão, valvopatia, fibrilação atrial. Fibrilação atrial era o caso da mulher que eu falei para vocês que teve um tromboembolismo, um AVC tromboembólico de 26 anos, que a gente acabou tendo lá na UTI. Ela tinha fibrilação atrial. O que é fibrilação atrial? Tudo bem, não é tão comum em jovem, tá? Mas fibrilação atrial é uma arritmia bastante comum no idoso, tá? Na verdade, de todas as arritmias que nós temos, a fibrilação atrial é a mais comum. E as arritmias são mais comuns em pessoas mais velhas. Ok, não é tão comum no jovem. E essa arritmia, ela é bastante trombogênica, ela favorece a formação de trombos. Então, quem tem fibrilação atrial não deveria utilizar um anticoncepcional. E enxaqueca aumenta o risco de tromboembolismo venoso. Então, aqui são alguns fatores que aumentam. Olha aqui, a gente traz algumas contraindicações absolutas. O que é isso, contraindicação absoluta? Que teoricamente, de jeito nenhum a mulher poderia usar anticoncepcional. E eu vou dizer para vocês que eu conheço algumas pessoas que teimam em usar anticoncepcional, mesmo tendo alguma contraindicação como essa. Principalmente essa aqui, ó. Enxaqueca, migrana com aura. O que é a aura? A aura é aqueles sinais que a gente percebe antes de ter a enxaqueca. Qual o sinal, por exemplo? A maioria das vezes são pontinhos brilhantes que a pessoa vê na frente, sabe? Isso é aura. Que são esses sinais, como, por exemplo, a visualização de alguns pontinhos brilhantes, que vão anteceder a dor. Quem tem isso sabe, puxa vida, eu vou ter dor de cabeça daqui a pouco. Isso é uma contraindicação, porque nessa população está associado ao aumento de risco de AVC tromboembólico, tá? Não daria para usar. Fumantes com mais de 35 anos que usam 15 cigarros por dia, mais de 15, é uma contraindicação.
Múltiplos fatores de risco, então mulheres que têm hipertensão e diabetes, por exemplo, pressão arterial sistólica acima de 60 ou diastólica acima de 100, ou seja, uma hipertensão descontrolada. Se a mulher tem um histórico de tromboembolismo venoso, obviamente não deve usar um anticoncepcional, o histórico deve ser. Doenças cardiovasculares, isquêmicas e valvares, fibrilação atrial, como eu disse, hipertensão pulmonar. Enxaqueca com aura. A enxaqueca com aura é uma contraindicação, enquanto a enxaqueca sem aura é só um fator de risco a mais, mas não chega a ser uma contraindicação. Lúpus, câncer de mama, cirrose e adenoma hepatocelular. Eu vou mostrar para vocês esse quadro aqui, ó, que tem alguns critérios definidos pela OMS e pela Associação Americana de Obstetras e Ginecologistas. Você pode, inclusive, depois verificar qual critério você se encaixa. Eu trouxe aqui algumas partes desse quadro só para exemplificar o que é isso. Se você está incluso aí na categoria 1, significa que o método com anticoncepção hormonal pode ser empregado sem restrições. Se você está na categoria 2, significa que o método pode ser utilizado, você pode usar o anticoncepcional, pois as vantagens geralmente superam os riscos comprovados e possíveis. Agora, se você está na categoria 3 ou 4, os riscos superam os benefícios, você não deveria usar, principalmente se você está na categoria 4, porque o risco é inaceitável. Não use anticoncepcional. É isso que ele quer dizer. Eu trouxe aqui alguns pedaços desse quadro, eu vou listar aqui para vocês. Ó, por exemplo, tabagista. Se você fuma, mas tem menos de 35 anos, você é categoria 2, tá? O benefício é ainda maior que o risco. Aqui segundo a OMS. Tabagista com mais de 35 anos, olha que interessante, depende do número de cigarros que você usa por dia. Menos de 15, categoria 3, melhor não usar. E aqui, se for mais de 15 cigarros por dia, não use mesmo, categoria 4, risco é inaceitável, tá? Outro exemplo que eu posso dar aqui para vocês, aparece muito essa dúvida, enxaqueca. Geralmente, o benefício é maior, tá? Apesar de aumentar o risco. Olha lá, se a mulher tem enxaqueca crônica diagnosticada pelo médico, só que ela não tem aura, que é a maioria da população, o que acontece? Menos de 35 anos, a categoria 2, o benefício ainda supera o risco. Mais de 35 anos, a categoria 3, o risco é maior que o benefício. Agora, independente da idade, a mulher que tem enxaqueca com aura, mesmo que de vez em quando, tá? Categoria 4, o risco é inaceitável, não dá para usar, certo? Então, aqui tem essas particularidades que vocês podem consultar facilmente. Deu 1 hora já de palestra, mas eu tô quase acabando, tá? Eu falei que finalizaria em 1 hora, mas eu vou tomar mais uns minutinhos de vocês para fechar esse conteúdo com a contracepção, que também é um tema de bastante relevância. A pílula do dia seguinte, a famosa pílula do dia seguinte. Não há contraindicações absolutas para a contracepção de emergência, além da gravidez. Então, se a mulher estiver grávida, não dá para usar. O sangramento uterino costuma ocorrer em 98% das mulheres dentro de 21 dias do uso do método. Se tal situação não ocorrer, indica-se o teste de gravidez. Ela pode alterar o fluxo menstrual, sim, tá? Então, olha que interessante. A mulher, por exemplo, ela estaria programada ali no seu ciclo para menstruar essa semana. Mas ela tomou a contracepção de emergência hoje. Pode ser que atrase, sim, a menstruação. E daí esse atraso, esse gap, geralmente traz algumas preocupações para a mulher, mas saibam que é natural, pode alterar, pode atrasar mesmo essa menstruação. O método mais adequado para a anticoncepção de emergência é o levonorgestrel isolado, certo? O levonorgestrel isolado nada mais é do que um progestágeno sintético, tá? Que é o suficiente para evitar uma gestação, porque, como eu disse lá no início, ele vai inibir o LH, que consequentemente inibe a ovulação, né? Os efeitos colaterais são sensivelmente reduzidos, além disso, né, o levonorgestrel é o mais seguro
considerando o que a gente estudou até agora, o que está menos associado a risco de tromboembolismo também, tem menor interação com outros medicamentos e tem uma efetividade interessante. Ok, aí a gente usa levonorgestrel 1,5 miligramas. Qual que é o mecanismo de ação? O básico a gente já sabe, que a gente já falou. Por ser um progestágeno, ele vai inibir a ação do LH na hipófise e, consequentemente, vai inibir a ovulação. E isso vai acontecer primordialmente se a mulher usa a contracepção de emergência antes da ovulação, que geralmente acontece ali em torno do 14º dia do ciclo. Tá? Se ela usar antes da ovulação, o levonorgestrel vai ter este mecanismo de ação. Ele vai prevenir a ovulação por atrasar ou inibir a liberação do óvulo do ovário, através da inibição do LH, o hormônio luteinizante. Só que, por exemplo, a mulher usou contracepção de emergência depois da ovulação, depois do 14º dia, ela teve uma relação sexual e não preveniu, não utilizou outras medidas e, enfim, ela já ovulou. O que o levonorgestrel vai fazer? Ele vai ter eficácia? Também vai, mas ele vai agir de uma outra forma. Ele vai afetar a motilidade das tubas uterinas e prevenir o encontro do espermatozoide com o óvulo. Lembra que eu falei que a progesterona natural que nós temos, que nós produzimos, ela ajuda a aumentar a vascularização do endométrio. Eu não falei também, mas ajuda até a mudar a composição do muco cervical, de modo a permitir que o óvulo fecundado se fixe na parede do endométrio. Ele faz tudo isso. Se eu tomo o levonorgestrel, que é um progestágeno sintético, o papel dele é inibir LH, e sem LH eu não tenho ovulação e eu não tenho progesterona natural, eu não produzo a minha progesterona normal. Então, o meu endométrio, ele vai, olha, estou ali, ó, vai ter um muco diferente, né? Vai interferir com essa composição do muco, vai dificultar que o espermatozoide alcance o óvulo, se ele estiver ali disponível, vai alterar ali a questão da proliferação endometrial. Então, o óvulo, se estiver lá e for fecundado, ele não vai conseguir se fixar. Entende? Então, é efetivo, independente do período do ciclo menstrual em que a mulher utiliza, o levonorgestrel vai conseguir prevenir uma gestação, evitar uma gestação indesejada. É claro que não é 99% de eficácia, assim como os contraceptivos hormonais que a gente viu lá no início. É 95% de eficácia. Então, se a mulher engravidou, pode ser que ela tenha caído nos 5%. Mas mesmo assim tem uma boa eficácia, se usada nas primeiras 24 horas. Olha lá, 95% de efetividade se usada a primeira dose em menos de 24 horas depois da relação sexual. 85% de efetividade se a primeira dose é tomada de 24 a 48 horas depois. E a efetividade cai se a mulher deixar para tomar ali 3 dias, 2, 3 dias. 58%. Aí tá pedindo para engravidar. Brincadeiras à parte. Eu falei aqui primeira dose porque tem muitos medicamentos que ele vai trazer 2 pílulas. Ou vem essas 2 pílulas, 0,75 mais 0,75, e a recomendação é tomar uma agora e tomar a outra 12 horas depois. Por que se faz isso? Para prevenir algum desconforto que a mulher possa ter, como, por exemplo, náuseas, dor de cabeça, que são algumas reações adversas que podem acontecer. Essa é a finalidade. Mas ela pode, se ela quiser, tomar os 2 juntos, para totalizar 1,5 miligramas. Inclusive, tem alguns medicamentos, alguns fabricantes que já trazem uma única dose de 1,5. Então, pode tomar 1,5 de uma vez, não tem problema, tá? E como reações adversas, eu disse ali, dor abdominal, dor de cabeça, tontura, fadiga, sensibilidade mamária, náusea. Olha como é grande a porcentagem de náusea. Por isso que existem alguns fabricantes que fazem esse fracionamento. A eficácia vai ser a mesma, e só que tem esse espaçamento para tentar diminuir a chance de eventos adversos, tá bom? Só não pode esquecer depois de tomar o outro comprimido 12 horas depois. O que fazer em casos de vômitos após a dose? Mesma coisa dos contraceptivos normais que a gente falou ali agora. Se a mulher vomitou, não está escrito ali,
ali, no terceiro pontinho, quando acontecer vômitos nas 2 primeiras horas após a administração do levonorgestrel, é recomendado que a dose seja repetida, sem crise, sem medo, tá? Perdeu a dose nas 2 primeiras horas, tá? O intervalo dos contraceptivos usuais era de 3 a 4, aqui o intervalo é 2. Nas 2 primeiras horas, se a mulher vomitou, tem que usar outro. A anticoncepção hormonal de emergência com levonorgestrel não provoca sangramento nem altera significativamente o ciclo menstrual, mas muitas mulheres também podem alterar o dia em que ela vai menstruar. E geralmente esse gap, essa alteração gera algum desconforto emocional na mulher que usou a pílula do dia seguinte. É isso. Terminei aqui com 1h10, era a minha intenção. Não adianta também a gente falar, porque acredito que a produtividade não fica tão boa. Espero que vocês tenham aprendido algumas coisas. Obviamente, muitas situações vocês já deveriam saber, né? Mas aqui a gente está para discutir, para trocar conhecimentos e experiências. Deixo aqui também o meu e-mail à disposição, caso alguém queira tirar alguma dúvida ou conversar sobre esse assunto ou outro assunto no que eu puder ajudar, eu me coloco à disposição. Tá certo? Ok. Temos várias perguntas aí, Aline. Eu imagino. Vamos lá. Vamos ver por onde vamos começar. Eu vou começar das últimas para primeiro, porque teve algumas que foram sendo respondidas no decorrer. Eu também imagino. Tá, então, beleza. Vou começar das últimas, que aí, se não der tempo de chegar lá nas primeiras, eu acredito que já foram faladas sobre elas. Eu imagino. Isso acontece mesmo. Então tá, pode ser. Então, vamos lá. A última aqui. Ó. Eu tenho mioma, tomo anticoncepcional de uso contínuo, mas quando chego na 4ª cartela, começa o sangramento. E mesmo tomando, não para. Por que não contém o sangramento? Essa é uma situação extremamente específica. E quando isso acontece, não sei se é o caso da pessoa que perguntou, a ginecologista, usualmente, ela tenta trocar de anticoncepcional. Dependendo também da quantidade de miomas, é necessário fazer quantidade do tamanho dos miomas, que geralmente são... mioma é benigno, né? Mas mesmo sendo benigno, dependendo da quantidade e do tamanho dos miomas, recomenda-se fazer a cirurgia. Tá? Tem pessoas que fazem a cirurgia e voltam também a ter miomas, então é uma situação bastante específica. Se o sangramento não é contido, muito provavelmente precisa procurar o ginecologista, porque ele vai trocar de anticoncepcional. Aí, usualmente, com uma dosagem de etinil estradiol um pouquinho mais alta. Tá? Mas isso acontece mesmo. Tem que acompanhar, muitas vezes é cirúrgico, outras vezes é só trocando anticoncepcional mesmo. Ok. Recebo algumas clientes na farmácia que tomam mais de uma vez o levonorgestrel em um mês. Qual o risco? Ótimo. Ótima pergunta. Eu tinha certeza que alguém ia perguntar isso. Eu também já vi muitas mulheres, inclusive a outra mulher que eu falei para vocês, que eu conheço não, que eu tive a oportunidade de me deparar, que teve, de fato, um AVC tromboembólico, foi porque ela usava muito contraceptivo de emergência, jovenzinha também, tá? Quanto que eu sei, por exemplo, quanto que eu posso orientar? Opa, mais de 2 vezes no mês é muito, mais de 5 vezes no mês é muito. A resposta é, ninguém sabe. Ninguém sabe, não existe essa resposta. A segurança quanto ao uso corriqueiro da pílula do dia seguinte não é estabelecida. A gente não sabe dizer qual é o limite. Pode usar 1 vez por mês sem medo, pode usar 5 vezes por mês sem medo. Ninguém tem essa resposta. O que eu costumo dizer? Use o menos possível. Se você está precisando utilizar mais de 1 vez por mês a pílula do dia seguinte, é muito mais interessante você usar um contraceptivo regular, que tem uma dosagem hormonal muito mais baixa e é muito mais seguro. Mas a gente não tem essa resposta, não existe. Okay. A regra é, use o menos possível. Qual a função do anticoncepcional oral no tratamento do ovário policístico?
Legal. Síndrome do ovário policístico é, obviamente, um diagnóstico médico, a ginecologista vai dar esse diagnóstico, ela vai verificar de acordo com exames de imagem, geralmente um ecotransvaginal, e também ela vai verificar de acordo com a manifestação clínica. Mulheres que têm síndrome do ovário policístico, elas são mulheres que têm uma dosagem de testosterona um pouco maior do que o normal. E o que essa dosagem de testosterona maior do que o hormonal faz? Ela faz a mulher ganhar peso, tá? Ela faz a mulher ter muita acne ou crescimento de pelos, principalmente no rosto, é muito comum. Ela pode, dependendo da magnitude, causar dificuldade de engravidar depois, tá? Então, essas são algumas manifestações. E o que o anticoncepcional faz? Lembra que eu falei que existem anticoncepcionais que têm efeito antiandrogênico? Então, justamente, o benefício é utilizar um progestágeno que tem um efeito antiandrogênico, como a ciproterona, como a drospirenona, para bloquear os receptores de testosterona, uma vez que nessas mulheres os níveis estão mais elevados e estão levando ela a ter esses problemas clínicos, tá? Então, essa é a finalidade. A finalidade é usar, não é qualquer anticoncepcional que vai ajudar na síndrome do ovário policístico, são somente aqueles que têm efeito antiandrogênico. Drospirenona, ciproterona, dienogest, que é um pouquinho mais atual. Inclusive tem eu esqueci o nome comercial agora, mas tem um medicamento que só contém dienogest. Ele é exclusivo para a síndrome do ovário policístico, que é um progestágeno que tem efeito antiandrogênico. Ok. Tem o diagnóstico de endometriose com presença de cisto. Faço uso de diomirena e mesmo assim surgiu um novo cisto e foi associado a um uso de dienogest. De fato, eles tratam a endometriose e diminui cisto? Olha, uma situação que é muito comum, tá? É muito comum quando a mulher coloca o DIU, pode aparecer cistos nos ovários, benignos, que vão ali sair espontaneamente, a maioria das situações. Então, essa questão do cisto pode ser, eu acredito, é claro que é a médica quem vai dizer, né? Pode ser muito a questão do DIU, que é comum. É comum a pessoa, quando coloca o DIU, desenvolver alguns cistos ovarianos que vão regredir espontaneamente. Agora, a questão da endometriose é um outro ponto, que é a mesma situação da outra pergunta lá que a gente teve do mioma. Existem vários graus de endometriose, tá? Que é uma situação bem complicada e bem delicada. Aí a gente usa um anticoncepcional, enfim, pode ser o dienogest, com a finalidade de deixar o endométrio mais fino, tá? Mais fino para evitar, de fato, que a mulher tenha esse aumento da proliferação endometrial que está intimamente relacionado com a dor. Eu não comentei sobre isso, mas por que a mulher tem cólica menstrual? Principalmente mulheres que têm endometriose, né? Porque no endométrio a gente tem muito ácido araquidônico. O ácido araquidônico, ele é substrato das prostaglandinas, né? O ácido araquidônico vai ser convertido pela fosfolipase A2 a várias substâncias que vão lá originar as prostaglandinas, que são responsáveis por trazer dor. Tá? Se o endométrio está mais fino, se eu tenho menos proliferação endometrial, eu tenho menos ácido araquidônico e, consequentemente, menos prostaglandina que vão lá estar causando a dor, tá? Inclusive, o tratamento se a mulher está com cólica menstrual, não adianta tomar Buscopan, que é escopolamina só. Tem algumas mulheres que até respondem, mas a escopolamina, ele é um anticolinérgico. A gente tem que usar um AINE, um medicamento que inibe a produção de prostaglandinas. Mas aí não é a dúvida da menina, eu já viajei. A questão da endometriose é essa mesmo, depende de caso a caso, dependendo da extensão tem que ser feita cirurgia. Infelizmente, dependendo da extensão da endometriose, ela está sim relacionada à infertilidade, mas isso tudo depende da extensão. E o objetivo do anticoncepcional é deixar ele mais fininho. Os cistos, eu imagino que voltaram a aparecer, principalmente por conta do DIU, que é uma situação comum em quem coloca diomirena e são regredidos.
regredido, eles regridem. A recomendação, isso vai muito do ginecologista, é uma questão muito mais, isso é uma questão muito mais médica, né? É repetir o eco transvaginal depois de 3 meses para ver se esse cisto regrediu, tá? Mas aí também é ajustar o anticoncepcional. Ou, dependendo do caso, é cirurgia também. Mas isso é muito caso a caso e é muito... É o ginecologista que vai ver mesmo. Vamos lá, tem uma que parece interessante. Ó. Os antibióticos podem matar as bactérias intestinais que fazem a hidrólise dos conjugados estrogênicos, diminuindo a recirculação enterhepática, e o que pode diminuir sua eficácia, enquanto que os antifúngicos são indutores enzimáticos. Isso justifica a relevância dessa interação? Tá. Você pode falar o nome da pessoa que perguntou? Ah, sim, desculpa. Tiago Zani. Tiago, excelente. A sua pergunta já vem com a resposta. Por quê? Porque ele falou toda uma explicação farmacológica perfeita, sensacional, mas as bactérias, a sua pergunta já vem com a resposta. As bactérias intestinais vão afetar o efeito de quem? Do estrógeno. E quem é mais importante para evitar a gestação é o progestágeno. Então, a interferência dessas bactérias intestinais é no estrógeno. Mas o progestágeno ele não acaba sendo interferido por essas bactérias pela ausência, né, dessas bactérias intestinais quando eu uso um antibiótico. Então, eu preservo a minha eficácia do medicamento. Então, por isso que o antibiótico não interfere na eficácia do anticoncepcional, com exceção da rifampicina, que é um indutor enzimático. Você fez a pergunta dos antifúngicos. Os antifúngicos, de fato, não estavam nos meus slides. Mas, por exemplo, o itraconazol, o próprio fluconazol, tá? Eles são indutores enzimáticos, então aí a interação medicamentosa pode existir mesmo, tá? Voriconazol, que a gente usa muito mais no ambiente hospitalar, mas fluconazol, que é muito, muito conhecido, e principalmente o itraconazol, que é menos usado que o fluconazol, justamente porque tem muita interação medicamentosa. Ele, por ser um indutor enzimático, ele pode interferir no metabolismo dos anticoncepcionais, mas aí é por ser indutor enzimático e não por alterar a questão das bactérias intestinais, que afetariam mais o estrógeno. Ok. Anticoncepcional e depressão. Anticoncepcional e depressão, tem alguma evidência? Anticoncepcional e depressão. Depende do quê? Na questão de evidência robusta, não. Tá? Evidência robusta, não. De que anticoncepcional pode trazer sinais sugestivos de depressão. Não, evidência robusta não tem. Ok. Tem tanta pergunta aqui. Júlio, seu microfone está desativado. Tem bastante pergunta. É uma outra que tem muita pergunta, que as mulheres, elas têm muitas dúvidas sobre situações particulares, né? Particulares. Situações que, de fato, são médicas mesmo. Aqui eu trouxe algumas opiniões do que eu estudei, mas particularmente endometriose e miomas é muito médico, é um ginecologista mesmo, que tem que resolver. Tem uma aqui que acontece com bastante frequência realmente. Maíra perguntou. Recebo vários pacientes querendo emendar cartela do anticoncepcional por conta de viagem, por exemplo. Como orientá-la se não houver tempo de marcar com o ginecologista? Qual o problema dessa prática, já que não há ovulação e sangramento? É por Ótima supressão? pergunta. Ótima pergunta, e também atire a primeira pedra a mulher que nunca emendou uma cartela de anticoncepcional para ir para a praia. Pode emendar sim, sem problemas, tá? Pode emendar, não tem problema emendar as cartelas. O que a gente não sabe, eu digo a gente porque a literatura não tem essa resposta. Quantas vezes a mulher poderia emendar a cartela? Há especialistas que falam e explicam, especialistas ginecologistas, que a gente poderia emendar
para sempre as cartelas. Mas eu digo que a literatura, no up-to-date, principalmente, que é a fonte que eu mais utilizo para estudar, ela não fala, não traz um número, assim, quantas vezes a mulher pode emendar a cartela com segurança, tá? Embora existem muitos especialistas que falam que isso não está associado a risco. De vez em quando, sem problema nenhum, pode falar para emendar, aquele mês a pessoa não vai menstruar, sem problema nenhum. Aura sem dor de cabeça associada também é contraindicado? Então, depende, no caso do anticoncepcional, não, mas tem que ver por que essa pessoa está tendo aura. Aura, geralmente, acontece, por exemplo, pessoas que têm epilepsia, pode acontecer. A epilepsia, por si só, não é considerada uma contraindicação. Tem que ver o porquê que a pessoa está tendo aura, tá? Mas, de fato, o que nós temos aqui é enxaqueca com aura, tá? A relação com antibiótico que acontece de dar muita diarreia pode interferir nessa questão devido à diarreia? Legal essa pergunta. Se a diarreia for intensa, tá? E se ela acontecer depois de 3 horas que a gente tomou o anticoncepcional, aí pode interferir, mas porque a gente está eliminando mais o medicamento, né? É uma dúvida muito interessante. Então, é independente do antibiótico, é porque se a pessoa teve diarreia depois de 3 horas, no intervalo de 3 horas depois que tomou o anticoncepcional, a eficácia de fato pode ser reduzida. Tem alguns antibióticos que realmente causam muita diarreia em algumas pessoas, né? Azitromicina, claritromicina, por exemplo. Não é todo mundo, mas pode ter, né? E aqui, hein? O tratamento de lúpus é classificado como de grande risco teratogênico. O uso do anticoncepcional não deveria ser analisado como risco-benefício? Essa é uma pergunta excelente. É uma pergunta excelente porque ainda é uma dúvida muito frequente entre os especialistas mesmo. Eu concordo com a pessoa que falou que a gente tem que ponderar os riscos. Por quê? Porque eu não falei para vocês agora também que a gestação pode aumentar o risco de tromboembolismo até mais do que o anticoncepcional. Então, se uma pessoa com lúpus engravidar, às vezes o risco de tromboembolismo venoso é maior do que se ela não tivesse engravidado, dependendo do grau desse lúpus, da intensidade, etc. Obviamente, isso tem que ser acompanhado. Então, de fato, apesar do anticoncepcional aumentar o risco de tromboembolismo numa mulher com lúpus, a gente tem que lembrar que a gestação também aumenta, né? Então, a resposta, assim, tem que ponderar risco e benefício, tá? Eu diria que uma intervenção que confere um risco menor é o DIU. Né? O DIU tem o DIU de cobre só e o DIU com levonorgestrel, que eu disse agora há pouco que, apesar de ter hormônio, ele tem uma ação mais local, ela tem pouca ação sistêmica. Se tem pouca ação sistêmica, a chance de tromboembolismo é muito menor. Então, é uma opção segura, mais segura. No caso pós-parto, quais são os primeiros a serem eleitos, digamos assim, né? Ok, no pós-parto, os primeiros a serem eleitos, ou o primeiro a ser eleito é só progesterona, é o desogestrel sozinho, porque o risco maior de tromboembolismo está mais ligado com o estrógeno, então é melhor usar só progesterona, não só por conta do pós-parto, mas também por conta da amamentação. Os anticoncepcionais que interferem menos na amamentação, inclusive na composição e na quantidade de leite mesmo, é o desogestrel, que é só o progestágeno, que é a minipílula. Por isso que é bem comum a gente ver mulher, depois que teve o bebê, usar o Cerazette, por exemplo, que é só o desogestrel, porque tem menos risco de tromboembolismo ali do pós-parto e, pensando mais a longo prazo, é o mais seguro para ser utilizado durante a amamentação. Tem uma outra pessoa aqui que está perguntando a respeito dos 2 tipos de DIU. Qual que seria o melhor para a pele?
ou se não tem nenhuma relação. Tá, não tem nenhuma relação, tá? Não tem nenhuma relação porque o levonorgestrel, eu entendo a sua pergunta, porque o levonorgestrel a gente falou agora que ele tem um potencial androgênico, ele seria ruim para a pele, né? Só que ele não tem ação sistêmica importante. Então, tem muitas pessoas que falam, eu coloquei o DIU e fiquei cheia de espinha, é porque eu coloquei com hormônio. Na verdade, não, na verdade é porque é da mulher mesmo, tá? Talvez se ela colocasse o DIU de cobre, ia ser a mesma coisa. Então, não tem relação dessa com a pele. Você, depois que colocou o DIU, se teve ou não teve acne, não é culpa do hormônio, é culpa da sua... culpa da pessoa, não, também, é da culpa do organismo da pessoa, né? Mas não que seja culpa do hormônio, porque não tem uma ação sistêmica importante. Muitos podem dizer assim, professora, mas eu não tinha esses problemas e quando eu coloquei o DIU, fiquei. Mas muitas mulheres, quando colocam o DIU, antes de usar o DIU, estavam usando um anticoncepcional, um comprimido anticoncepcional que tem esse benefício. Alguns deles, né, a maioria deles, com exceção do levonorgestrel, tem esse benefício estético. Então, às vezes, faz tanto tempo que a mulher usa anticoncepcional que ela nem se lembra como que é a pele dela sem o anticoncepcional, né? Tem mais um monte aqui. Como é que está seu tempo aí, Aline? Podemos prosseguir? Tudo bem? Podemos seguir. Sem problemas. Ok. Você quer fazer alguma, Júlio? Pode fazer, Denise. Em relação à isotretinoína, que também é metabolizada em parte da CIP, existe relatos de falha no método anticonceptivo em algumas dosagens de estradiol. Poderia comentar? Eu não sei se eu entendi a pergunta. A isotretinoína a gente usa, né, para pele, para, enfim, é o Roacutan, né? Uhum. Inclusive, quando a mulher utiliza a isotretinoína, ela tem que assinar um termo que ela não vai engravidar, que ela não pode engravidar porque ele é teratogênico. Então, é por isso. Inclusive, é um medicamento que a pessoa tem que fazer exames com certa frequência, porque pode alterar o perfil lipídico e tudo mais. Mas a mulher não deve engravidar. Seria essa a dúvida? Não sei se eu entendi. Eu li aqui na íntegra, não está bem claro mesmo, não. Relatos de falha de método, está dando a entender aqui que como se a isotretinoína fosse atrapalhar a ação do método, entendeu? Do anticoncepcional. Sim. Tá, a gente tem de evidência que a interação medicamentosa ela não é muito relevante, não, da isotretinoína. As mais relevantes são com aqueles indutores enzimáticos que eu coloquei ali, e os antifúngicos, que eu também não pus, mas alguns antifúngicos azólicos, itraconazol, fluconazol, que teriam impacto. Agora, com isotretinoína, a interação não é relevante. Ok. Porque a mulher não pode fazer engravidar, né? Ela tem que assinar um termo, inclusive. O paciente MC37 foi diagnosticado de TEP recente, porém é paciente sem uso de anticoncepcional oral. Tem cólicas fortes e enxaqueca. Tem algum contraceptivo para indicar? Tipo o DIU, talvez? DIU, talvez. Isso, DIU, talvez. IMC37, enxaqueca, não dá para usar anticoncepcional porque vai ser um problema. Cólicas fortes e mais alguma outra coisa que você falou. Primeiro, não sei se... Não, anticoncepcional não dá para usar para essa pessoa, adesivo, comprimido, anel vaginal, não dá para usar. Talvez o DIU. O DIU. É exatamente isso. A pessoa já perguntou e já respondeu, e é essa a resposta mesmo. Pacientes que utilizam altas doses de hormônio têm probabilidade maior de evoluir para uma TVP em caso de COVID?
um estudo da USP observou casos clínicos possíveis neste caso? Neste caso, não tá perdão. Poderia comentar? Na verdade, aí já é uma outra situação, que é o seguinte: o próprio COVID, né, que é uma situação complicada que estamos todos vivendo aqui, a própria COVID, ela aumenta o risco de tromboembolismo. Tá? Aumenta o risco de tromboembolismo, principalmente a principal relação, uma das é devido com pacientes obesos. Tá? Então, sim, seria um fator de risco maior. Se a pessoa teve COVID, teve tromboembolismo e usa o anticoncepcional, uma somatória de fatores de risco que vão aumentar posteriores problemas. Então, sim, existe relação. Então, a gente tem que tomar cuidado. Inclusive, muitas pessoas que tiveram... Hoje, a recomendação, inclusive, paciente grave, é fazer uso de anticoagulante no hospital, né? Enoxaparina, por exemplo. Profilático, inclusive, né? Para prevenir, mesmo aqueles que não tiveram nenhuma manifestação. Agora, se o paciente teve tromboembolismo, muitas vezes se usa anticoagulante por 3 meses, tem alguns pacientes que precisam usar para o resto da vida, dependendo da situação. Então, é um paciente que já experimentou tromboembolismo, então ele já cai naquela categoria que eu disse para vocês que não dá para usar anticoncepcional, tá? Porque ela já teve. Então, não sei se bem isso a pergunta, mas é um fator de risco a mais, com certeza. Tem um aqui, ó. Minha sogra toma Selene em um mês e levonorgestrel com etinitradiol no mês seguinte. Ela sempre faz isso, intercala. Há algum perigo? Quantos anos tem a sogra? 50. Acho que não é uma boa ideia ela usar, porque a ciproterona, que está no Selene, ele é indicado para situações estrógeno dependentes, tá? Para situações onde eu quero bloquear a ação da testosterona. Quando a finalidade é outra, seja ela for, a literatura fala para usar outro anticoncepcional. Por quê? Porque a ciproterona é de tromboembolismo, principalmente em mulheres acima de 35 anos. Tá? Então, não está muito... Existem evidências sobre intercalar ciproterona com levonorgestrel? Não faz muito sentido isso. Então, ela está se expondo a um hormônio potencialmente perigoso, principalmente por ela ter mais de 35 anos, e eu recomendaria que ela fosse ao médico para ver isso daí. No caso de paciente ter doenças inflamatórias intestinais, pode atrapalhar na eficácia? Já tem se tornado uma condição comum hoje em dia. Desculpa, eu cortei. A pessoa só complementou que doenças inflamatórias intestinais têm sido comum, né, hoje em dia, e ela quer saber se atrapalha. Síndrome do intestino irritável, por exemplo, não. A não ser que a mulher tenha uma diarreia intensa depois de 3 horas de ter tomado o anticoncepcional. Mas por conta daquela situação farmacológica, que até o Tiago explicou muito bem, da inibição lá das bactérias intestinais, o impacto que a gente tem sobre isso é maior no estrógeno. E quem a gente precisa mais para evitar uma gestação, prevenir uma gestação indesejável, é a progesterona, que acaba não sendo interferida nessa situação aí mencionada. Ô, Júlio, aqui das que eu anotei, eu tenho só mais 2. Eu não sei se você tem mais alguma aí. Não, acho que muitas foram respondidas no decorrer, né? Tem que eu me uma recorde, aqui. assim... Aí tem por último aqui agora, depois de tomar a pílula do dia seguinte, em quanto tempo pode-se iniciar o uso do anticoncepcional oral? Muito legal a sua dúvida. Tem muitas pessoas que, inclusive, muito comum, estão tomando lá vou dar um exemplo aqui, o Elane da vida. Só que toma de qualquer jeito. Esquece um dia, esquece 2, esquece 3, atrasa.
não resolve nada. Aí a pessoa teve uma relação sexual, não se protegeu e quer tomar a pílula do dia seguinte. Pode tomar? Pode, mesmo que ela, teoricamente, esteja usando o Elane, por exemplo. Pode tomar. E daí o que acontece? A partir de quando pode tomar o outro, continuar o que ela estava tomando ou começar do zero? No dia seguinte já. Em uma aula, ouvi que a diminuição da eficácia do anticoncepcional relacionada ao uso do antibiótico pode ter a ver com a possibilidade de esse gerar uma possível... já foi respondido, existe mesmo essa relação, já foi respondida. Exato. Exatamente. Tem uma aqui. Qual o mecanismo de ação do dinogestrel? É verdade que ele varia de acordo com a fase do ciclo? Olha, o Dienogest, ele tem uma ação antiandrogênica, tá? É usado para síndrome do ovário policístico, para situações onde eu quero uma ação antiandrogênica, para melhorar a pele e tudo mais. Então, ele tem 2 mecanismos de ação. Um deles é bloquear os hormônios, bloquear os receptores do hormônio da testosterona, né? Para ele ter esse efeito antiandrogênico, e outro é inibir o LH, que é prevenir a ovulação. Além de prevenir a ovulação, o que acontece? Ao inibir o LH, ele vai deixar o endométrio um pouquinho mais fino, para diminuir dor, diminuir fluxo, né, menstrual. Então, esse seria o mecanismo. Ô, Júlio, eu não sei se você concorda, são 8:20, a gente podia aqui ver se tem mais alguma pergunta e encerrar. Então, pedir atenção aí das pessoas, que a gente vai ter que encerrar 1 hora, porque senão a gente fica aqui até amanhã, né, Aline? Assim, muitos elogios aqui, as pessoas estão encantadas com você, estou falando você com a doutora, ótima palestra, assim, muito esclarecedora, estão perguntando qual é o seu Instagram, querem começar a te seguir, entendeu? Está todo mundo bastante encantado aqui com você. Olha, estão pedindo aqui o Instagram. Se quiser digitar. Das redes, mas eu tenho Instagram. Você acredita? Eu não sou muito das redes, mas eu direto estou lá nas redes. Vou colocar aqui a Aline. Se você quiser digitar aí no chat. Aline F. Bonetti, com 2 T's. Aline F. É isso. Estou lá já. Então está aí anotado. Palestra sensacional, excelente, maravilhoso. Tem uma aqui que eu não sei se seria o caso. Quais os injetáveis têm efeitos antiandrogênicos? Vamos ficar nessa como última, Júlio, você concorda? Sim, pode ser. Então tá. Eu acredito que foram quase todas resolvidas, que eu fui dar uma olhada ali, acho que foram... Isso, eu acho também. Então, na verdade, olha, deixa eu até dar uma olhada aqui, que a miscigina é uma que é bastante utilizada. Não... Oi? Alguém falou alguma coisa? Eu acho que tem alguém com o microfone aberto aí, não sei. Miscigina tem a norethisterona. A norethisterona é um progestágeno que tem um efeito androgênico médio ali. Então, o efeito antiandrogênico, eu acho que não. Acho que não. A gente não tem um efeito antiandrogênico, não. A gente tem, ao contrário, até alguns com efeito androgênico intermediário ali, médio, não tanto quanto o levonorgestrel. Mas esses mais conhecidos, miscigina, perlutan, ciclofemina também, que é a medroxiprogesterona, eles não têm o efeito antiandrogênico, não. Então, vamos encerrar, Júlio. Mais uma vez, aí, agradecer a disponibilidade, professor, que foi muito, desde quando o primeiro contato até agora, foi excelente, só admiração. E legal. Em nome do Grupo Técnico de Farmácia Clínica e Prescrição, só agradecimentos mesmo, e numa próxima oportunidade, sejam bem-vindas novamente, com certeza será pedido. E agradecer o Conselho por abrir esse espaço para o nosso grupo estar fazendo essas apresentações. Eu que agradeço, gente, pelo convite. Obrigada.
Em nome do Conselho, eu quero também te agradecer, Aline, ao Júlio, assim, toda a comissão que está preparando esse calendário de palestras excelentes, agradecer aos funcionários do Conselho que auxiliam a gente nessa empreitada, em nome da Sheila, que está aqui presente, e também do Felipe, e lembrar vocês que o certificado será enviado por e-mail, e lembrar vocês que essa brilhante palestra, quem quiser ver novamente, vai estar disponível no YouTube, no canal do Conselho, e quem perdeu ou quem não teve a oportunidade de assistir ao vivo, também vocês podem falar para os colegas que estará lá disponível, né? Mais uma vez, agradecer a presença de todos, e parabéns, doutora Aline, foi excelente o seu conteúdo passado, viu? Muito obrigada e boa noite a todos vocês. Eu que agradeço. Tá ok, um abraço. Obrigada. Tchau. Até Tchau. mais. Até mais. Amanhã tem mais. Quem não se inscreveu, ainda dá tempo de inscrever. Isso, e semana que vem tem mais uma, né? Acompanhe o Isso aí. Conselho lá, que tem bastante coisa acontecendo. Um abraço. Boa noite a todos. Boa noite.